Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao curso de Geometria Analítica, produzido aqui pela Veltatec. O meu nome é Luiz Tavares e a partir de agora eu serei o seu professor. Nesse vídeo, nós iremos estudar o produto escalar, ou simplesmente o produto interno entre vetores. Iremos estudar o que é um módulo do vetor e como calcular a distância entre dois pontos. Geometria Analítica, aula 5, produto escalar. O produto escalar, no vídeo passado, para quem está chegando agora, quem está acessando pela primeira vez a playlist de Geometria Analítica, eu vou deixar logo aqui em cima no card um link do vídeo passado, porque no vídeo passado nós fizemos a aplicação do produto escalar. Vale muito a pena você conferir o vídeo de agora e depois voltar lá no vídeo 4, aonde nós iremos fazer a aplicação do produto escalar. Bem, nós temos aí dois vetores. Eu tenho o vetor A no R2, né, ó, x e y, coordenadas xa, ya. Tenho também o vetor B, também no R2, xb, yb. E aí eu quero calcular um vetor escalar entre A e B. É muito simples isso aí. O produto escalar entre esses dois vetores será representado da seguinte forma. Olha, eu tenho o A escalar em B. Então eu vou multiplicar as coordenadas x dos vetores e vou somar. Sempre será somado, professor? Sempre será somado ao produto das coordenadas y do vetor. Lembrando que nós estamos aqui utilizando como exemplo os vetores no R2. Se eu tivesse um R3, eu teria aqui mais ZA multiplicado por ZB e assim sucessivamente, independente da dimensão vetorial que você estiver trabalhando. Existe uma outra forma de se escrever. Vamos dar uma olhadinha aí, ó, como é que faz isso daí. Você tem aqui, ó, o A escalar B, ou simplesmente você vai colocar entre maior e menor os vetores aí. Se você tem alguma facilidade, aí, alguma informação sobre lógica de programação, você vai abrir aí as tags. Você vai abrir a tag e fechar a tag. Se você programa aí em HTML, em CSS e JavaScript, você tem aí essa determinação aí muito fácil, tá bom? Então, ou escrevo simplesmente assim, posso fazer desta forma ou simplesmente assim. É apenas uma questão de notação aí. O que a gente precisa colocar na nossa mente aí é justamente como se calcula o produto vetorial. E o produto vetorial é a soma do produto das coordenadas. Vamos dar um exemplo aí. Dados os vetores A com coordenadas 4, alfa, menos 1, vetor B, alfa, 2 e 3, percebam que os vetores estão definidos no R3, né? É um terno ordenado. E os pontos T, 4, menos 1 e 2 e M, 3, 2 e menos 1, também definidos no R3, determine o valor de alfa de tal modo que esta expressão aqui seja igual a 5. É bem tranquilo, né? O que a gente vai precisar fazer? Definir quais são as coordenadas do vetor TM, somar com o vetor B. Isso aqui vai transformar em um único vetor. E depois nós iremos fazer o produto escalar, sabendo que o produto escalar é igual a 5. Então, primeiro passo, vamos lá. Determinar e conhecer as coordenadas do vetor TM. TM vai ser o seguinte: eu vou ter xm menos xt, ym menos yt. Cuidado que tem um menos com menos aí, né? Ó. É esse menos com a diferença das coordenadas. Então é menos com menos. Esse menos é o menos da diferença entre as coordenadas. E esse menos é esse menos aqui. Como está no R3, menos zm, aliás, zm menos zt.
ou, se você preferir, MZ ou TZ. Fazendo as continhas aí, chegaremos às coordenadas do vetor TM como sendo 1, menos 3 e 1. Lembrando que o primeiro é x, o segundo é y e o terceiro é z. Esse vetor está definido no R3. Vamos fazer o seguinte agora, vamos substituir os valores que conhecemos para calcular o valor de alfa. Então nós vamos ter o seguinte, ó, no lugar de A, eu estou substituindo pelas coordenadas do vetor A, na mesma ordem. O parênteses aqui, ó, dentro deste parênteses aqui, eu vou colocar as coordenadas do vetor B. A coordenadas do vetor B é essa aqui, ó, alfa 2 e 3. Alfa 2 e 3. Este sinal de mais é este sinal de mais aqui. E aqui eu vou colocar as coordenadas do vetor TM que a gente acabou de calcular aqui, ó. Não posso esquecer que toda essa igualdade é 5. Tem um valor de 5 aí. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Poxa, eu tenho um produto e tenho uma soma. Ah, eu teria que fazer o produto primeiro. Calma aí. Nós estamos numa operação matemática aqui, porém eu tenho, olha, parênteses. Primeiro eu vou resolver as operações que estão dentro dos parênteses. Então, a primeira operação que eu preciso realizar é a soma entre os vetores aqui, ó, para depois ir para o produto vetorial. Então, fazendo as continhas aí, nós vamos ter o seguinte, ó, o produto vetorial está aqui, eu vou ter x com x, então eu vou ter alfa mais 1, depois eu vou ter y com y, vou ter 2 mais menos 3, depois eu vou ter z somado com z, então alfa mais 1, 2 menos 3, eu vou ter menos 1, 3 mais 3 eu tenho igual a 6. Próxima linha. A próxima linha, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer os produtos, na realidade o produto vetorial. Então eu vou ter x multiplicado com x, então eu vou ter 4 vezes alfa mais 1, somado com alfa multiplicado por menos 1, somado com z multiplicado por z. Então, fazendo as continhas, aqui deu menos, né? Porque é uma questão de sinais apenas. Fazendo as devidas contas, nós vamos ter o seguinte, ó, multiplicando, aplicando a distributiva, aqui nós vamos ter 4 vezes alfa, 4 vezes 1, mais com menos, menos alfa, mais com menos, menos 6. E aí virou uma equação do primeiro grau, né? Eu vou juntar alfa com alfa, número com número. Então, 4 menos 1, eu tenho 3. Menos 6 mais 4, menos 2. Resolvendo a equação aí, nós vamos chegar à conclusão que alfa vale 7/3. Então, para que essa igualdade seja igual a 5, do jeito que está proposto pelo enunciado, alfa tem que assumir o valor de 7/3. Tudo bem? Alguma dúvida, você volta ao vídeo e reveja todas as vezes que você julgar necessário. Agora a gente vai conversar um pouco sobre módulo vetorial. Lá no comecinho do curso de geometria analítica, eu falei que o módulo dos vetores é o tamanho, é a intensidade. E isso vai ficar muito explícito neste momento agora. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, eu tenho lá um vetor qualquer. Neste exemplo, nós estamos utilizando o R3, né, definindo o vetor no R3, x, y, z. Então, o que vai acontecer? O vetor ele sempre será representado por essas barras laterais aqui, ó. E um detalhe, tá? Uma propriedade. O módulo do vetor precisa ser um número não negativo. Como assim? Ele não pode ser um valor negativo, porque senão ele não será definido dentro do conjunto dos números reais. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Olha o que vai acontecer. O módulo do vetor, ele nada mais é do que a raiz, ó, da coordenada do valor da coordenada x ao quadrado, mais o valor da coordenada y ao quadrado, mais o valor da coordenada z ao quadrado. Vamos dar uma olhadinha na figura aqui, ó. Eu tenho o seguinte exemplo aqui, ó. Tenho V,
que é o vetor, coordenadas 2, x2, y5 e z3. Muito simples. Eu vou fazer 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Sempre será mais aqui, sempre será mais, salvo as situações onde a coordenada for negativa. Mais com menos, menos, e esse menos vai ao quadrado, que vai tornar positivo novamente. Por isso que esse número, ele sempre será um número não negativo, tá? Isso vem lá do triângulo de Pitágoras, lá da hipotenusa, tá bom? Fazendo as continhas, aí nós vamos chegar aqui, 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado. Somando todo mundo, o módulo deste vetor aqui é raiz de 38 unidades de módulo, tá? Você pode colocar m, é muito simples isso, tá? Bem, lembrando que nós estamos no início do nosso curso de Geometria Analítica e esses são conceitos fundamentais para darmos sequência ao curso. Vamos falar agora sobre a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos é basicamente o tamanho do vetor. Eu saio da minha casa, eu moro aqui em São Caetano do Sul e vou até a Baixada Santista. Para quem não é de São Paulo, não sabe, mas essa distância é de 75 km. Professor Tavares, como que você sabe que é 75 km? Muito simples. Se nós esticarmos uma reta entre a minha casa e a Baixada Santista, eu estarei no zero. A Baixada Santista estará no quilômetro 75. Então eu vou fazer 75 menos o início, menos o zero. Se nós invertermos, vai dar a mesma coisa. Se o zero estiver na Baixada Santista, a minha casa está no 75. 75 menos 0, 75 do mesmo caso, mesmo jeito. Olha só. Então, a distância, ela será determinada por quê? Por um produto cartesiano, e ela sempre estará uma malha, se não estiver, estará coordenada, e o x é a abscissa, e o y é sempre a ordenada. Professor, se eu tiver o eixo Z, como eu posso determinar qual é o nome do eixo Z? O eixo Z, ele pode ser chamado de altura, como também pode ser chamado de corda. Vamos dar uma olhadinha? Então vai ficar o seguinte, ó, veja aí que eu tenho um exemplo. Esse exemplo está no R2. Professor, por que está no R2? Porque eu tenho apenas x e tenho apenas y. O ponto A é a minha casa. O ponto B é a Baixada Santista. Então, não precisa ser muito esperto aqui para você perceber que nós temos aqui, olha, um triângulo retângulo, né? Ele é bem reto nesse ponto C aqui, ó. Então, lá do triângulo de Pitágoras, quando você estava no Fundamental 1, você lembra que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. E nós vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui, ó. Então, olha, a distância de AB nada mais é do que a raiz de x ao quadrado, ó, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Então, nós vamos fazer o ponto de chegada menos o ponto de partida, mais o ponto de chegada menos o ponto de partida. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando no R2. Se eu tivesse o R3, eu faria ZB menos ZA ao quadrado também. Tá? Vamos ver um exemplo. Eu tenho o seguinte, ó, sabendo que a distância entre esses dois pontos é 7 unidades de distância, qual é o valor de m? Bem simples, né? Vamos dar uma olhadinha? Então, o vetor aqui, ó, eu vou ter aqui menos 1 e 1, né, ó, xb menos xa, yb menos ya, zb menos za. Chegamos à conclusão que esse cara aí vai ser essa distância aqui, ó. Tranquilo? Esse é o módulo desse vetor aqui, ó, as coordenadas desse vetor. Então, o que vai acontecer? Substituindo onde a gente precisa, né, fazendo as continhas aqui, nós vamos chegar à seguinte conclusão. A distância é 7. O xb é 1.
menos os XA. XA menos 1. Tá? Substituição direto. YB menos YA. ZB menos ZA. Nós vamos elevar isso tudo ao quadrado, né? Fazendo as continhas aí, ó. Olha o que vai ficar. Eu tenho 1 menos menos 1. Eu tenho 1 mais 1. Menos 1 menos 2, tenho menos 3 ao quadrado. Aqui não tem muito o que fazer, né? 3 menos m menos 3. Bem, e agora o que acontece? Eu tenho um lado que é 7, o outro lado que é a raiz quadrada. Para eu sair disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma jogada algébrica aí. Antes disso, vamos resolver os quadrados lá dentro. E olha o que vai acontecer. Elevando os dois lados ao quadrado. Por que eu tenho que elevar ao quadrado, professor? Porque a raiz aqui é quadrada. Se aqui fosse a quinta raiz, eu elevaria os dois lados à quinta raiz. Ou seja, para eu eliminar essa raiz desta equação, eu preciso elevar os dois lados ao mesmo índice da raiz. Então, o lado de lá vai ficar 7 ao quadrado, 49. Todo esse lado ao quadrado, nós vamos chegar a esse cara aqui, ó. 4 mais 9, 13. Não tem muito o que fazer. Eu tenho certeza que nesse momento, né, nesse estágio de matemática que você conhece, que você já alcançou, você está percebendo que isso aqui vai cair numa equação do segundo grau, né? Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar. Trocando de tela. Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos aplicar o produto notável. Como assim o produto notável? Eu tenho aqui, ó, a diferença do quadrado. Toma cuidado que existe a diferença de dois quadrados e a diferença do quadrado. Essa aqui é a diferença do quadrado. Como é que eu resolvo isso? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quadrado do primeiro. Menos, porque aqui é menos. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 3 vezes m, 6m. Mais o quadrado do segundo. Professor Tavares, você tirou essa fórmula da onde? Cara, eu não tirei essa fórmula de lugar nenhum. Isso aqui é apenas um produto notável. Eu sugiro que você busque aqui no YouTube vídeos sobre produtos notáveis, né? Um deles, certamente, você vai encontrar que é a diferença do quadrado. Lembrando que existe a diferença do quadrado e a diferença de dois quadrados. Aqui está se encaixando na diferença do quadrado. Olha só o que vai aparecer para nós aqui, ó. Vai aparecer para nós uma equação do segundo grau. Ajeitando algebricamente a equação do segundo grau, ó, eu vou ter m ao quadrado menos 6. O que eu vou fazer agora? Ó? 13 mais 9 menos 49, eu vou chegar a 27. Vou igualar tudo de um lado só e igualar a zero. De novo, ó, 13 mais 9 menos 49. Professor Tavares, por que menos 49? Processo algébrico, né? Esse 49 aqui, ele veio para cá negativo. Resolvendo a equação do segundo grau, nós vamos ter dois valores aí. Por que dois valores? Porque nós temos uma equação do segundo grau. Se fosse uma equação do terceiro grau, nós teríamos 3 valores. Se fosse uma equação do oitavo grau, nós teríamos 8 valores. E assim sucessivamente. Tá? Resolvendo essa equação do segundo grau, nós vamos chegar aos nossos dois valores. Um deles é o 9, o outro deles é o menos 3. Então, para que a distância entre esses dois pontos seja 7, o valor dessa coordenada z do ponto B só pode ser ou 9 ou menos 3. Esse vídeo está ficando por aqui. Sei muito bem que ficou um gostinho de querer resolver mais exercícios com mais exemplos. Tudo isso acarretaria a extensão desse vídeo, ele ficaria muito comprido. Eu tenho recebido algumas dicas no Instagram pedindo para que eu faça vídeos apenas de exercícios. Se esse também for o seu caso, deixe aqui embaixo nos comentários. Aliás, deixe aqui embaixo o enunciado do exercício que você quer que eu resolva.
Eu vou pegar o seu exercício, vou resolver o exercício, transformá-lo em um vídeo e postá-lo paralelo à playlist do nosso curso de Geometria Analítica. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora e a gente se vê no próximo vídeo.